E o assunto agora é para todas as mulheres, todas nós, já que em algum momento da vida a gente vai passar por isso, gente. É a menopausa, sim, não dá para fugir. Você sabia que por ano mais de 2 milhões de mulheres entram na menopausa aqui no Brasil? Então a gente faz assim, ó, já que não dá para escapar, dá para passar por isso de maneira mais tranquila, né? Para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Tiele Galhardo, que é ginecologista. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada. Quer dizer, nenhuma mulher escapa da menopausa. Não, nem pensar, não tem como escapar, né? Não, e é até bom, né? Porque se chegou na menopausa, primeiro, está viva, já é a primeira situação. Segundo, passou por todo o ciclo que deveria passar, né? Desde o começo, todas as menstruações e aí a menopausa. Isso aí, e é um assunto, né, que vem cheio de tabu aí, não tem como a gente não conversar um pouquinho sobre isso, justamente como você falou, para tentar passar de uma forma mais leve por essa fase. Existe uma faixa etária específica, por exemplo, a partir dos 40, dos 50, em que momento a gente já pode pensar, vou começar a me preparar? A média de menopausa para nossas mulheres brasileiras aqui é 52 anos, né? Isso é uma média. A partir dos 40 anos, a gente já não considera mais a menopausa como precoce. Então, se a partir dos 40 anos entrar na menopausa, já estaria na idade ideal, digamos assim. E é normal entrar, por exemplo, na faixa dos 40? Não, não é normal, tá? A maioria entre 48 e 54, né? Algumas até chega a 57, então é a média, né? A gente sabe que vai ter alguns que vai puxar um pouquinho para baixo essa média e outras um pouquinho mais para cima, né? Agora, sempre que for antes dos 40, aí sim a gente tem que fazer uma abordagem um pouquinho mais intensa, né? Mais invasiva, digamos assim. Bem, eu estava lendo, a gente fala menopausa, mas na verdade esse período é o climatério, né? Qual que é a diferença do climatério e da menopausa em si? Na verdade, o que acontece? Nós mulheres, a gente já nasce com todos os nossos óvulos, né? Então, a gente só vai ao longo da vida liberando os óvulos em cada ciclo menstrual, né? Quando a gente vai chegando no final, já não tem mais tantos óvulos, né? Então, já começa que não é todos os meses que ovula, não menstrua mais certinho todos os meses. Esse período já é o climatério, onde já há uma baixa aí da nossa reserva ovariana, né? Então, já começa a ter algum sintoma também da baixa de hormônios, tá? Não é especificamente a menopausa. A menopausa vai ser quando a gente tiver a última menstruação. E eu só vou poder dizer que ela for a última quando tiver passado exatamente 1 ano dela. 1 ano da última? 1 ano da última, né? Entendi. Então, menopausa é o nome da última menstruação, mas eu só sei que ela foi a última após 1 ano. E aí sim, se depois desse ano tiver qualquer sangramento vaginal, isso já é um sangramento pós-menopausa, não é mais uma menstruação e aí sim sempre tem que ser investigado, porque já é um sinal de alerta. Entendi. Eu vi que são vários os sintomas, os mais comuns, o que todo mundo fala, é o famoso calorão, né? O famoso calorão, meu Deus, e a secura vaginal. Mas existem outros sintomas que a gente tem que prestar atenção e cuidar também? Sim, né? A menopausa ela vem associada a vários outros sintomas, né? Então, essa baixa hormonal que acontece, ela impacta na nossa qualidade do sono, então ela pode vir aí associada com insônia, né? Também com estresse, com baixa de libido, né? Então, tem várias coisas envolvidas aí. A secura vaginal, especificamente, ela é um sintoma que ele vem a mais longo prazo, né? Dificilmente vai ser o primeiro sintoma que tu sente da menopausa. E calorão é uma coisa muito relativa, né? Nem toda mulher vai ter calorão, né? Quem tiver vai se incomodar muito com isso, né? Porque é uma coisa realmente incômoda, né? Dificulta o sono, né? O calorão da menopausa, ele é aquele fogacho, aquele calor que vem geralmente à noite, então tem que destapar, né? Às vezes acorda a mulher, então geralmente é a queixa principal, porque é uma coisa que realmente incomoda. Que incomoda. Isso. E esses sintomas, eles duram o tempo todo ou não? Eles duram ali no começo e depois eles se amenizam? Na ou, verdade, tipo, a vida inteira, até eu morrer, eu vou ter o calorão, eu tô querendo saber, eu tô preocupada.
Na verdade, assim, principalmente no momento em que tem essa queda maior, né? Depois, com a estabilidade do hormônio, não é que tu vai ficar zerada de hormônio, você vai ter uma quantidade baixa de hormônio sendo liberado, né? E aí o teu corpo também vai se adaptando com isso e isso vai estabilizando. A maioria das mulheres não precisam estar tomando medicações para a resolução desse calorão, isso vai se estabilizando. Agora, quando isso começa a impactar muito na qualidade de vida, aí sim, né? E a gente sempre tenta intervir aí com alguma medida terapêutica. Se faço uso contínuo há muitos anos de anticoncepcional, né? Como é que eu vou saber se eu já estou na menopausa? Dependendo da dose do anticoncepcional, às vezes pode até sentir algum efeito, já começar a sentir, por exemplo, calorão, se vem muito intenso, pode começar a sentir. Mas, para a gente saber mesmo, ela vai ter que parar o anticoncepcional, a gente vai ter que observar se vem essa menstruação ou não, né? Existem indícios, né, pela dosagem dos hormônios que a gente pode ter ideia de se já é um momento que está para parar ou não. Mas a gente sempre dosa o hormônio na ausência do anticoncepcional, né? Porque o anti ele vai interferir totalmente na nossa dosagem hormonal. Entendi. Tem uma outra também, ó. Tem algum jeito de repor os hormônios sem tomar medicamento? Então, existem hormônios, né, sintéticos que vão simular aqueles nossos hormônios que a gente deixou de produzir, né, que é a reposição hormonal clássica, né. Existem outras medicações que não são hormônios, mas que a gente pode usar para esses efeitos também. Às vezes a gente pode usar antidepressivos, ansiolíticos, que também trabalham nessa questão do calorão, principalmente, né. E até na questão do ressecamento vaginal, a gente pode estar usando hidratantes vaginais que também podem ajudar. Agora, não medicamentos, né? Aí já temos coisas com baixas evidências científicas, né? Então existe aí óleo de prímula, né? Isoflavona de soja, outros fitoterápicos, né? Que algumas pacientes acabam notando certa melhora, mas que não é nada muito comprovado cientificamente que realmente melhore. Só para a gente deixar claro, a menopausa, na verdade, é a ausência da produção de hormônios, né? Que a gente tem, a progesterona e o estrogênio. Não, na verdade, ela é uma baixa... Eu sou a médica. Isso, ela é uma baixa na produção de estrogênio, né? Especificamente. E aí aumenta os outros hormônios que vêm antes do estrogênio, né? Mas ele não é zerado. Não quer dizer que zera. Tá, olha aqui, ó. Estou na menopausa desde 45 anos, sofro muito calorão, não durmo direito, não estou tomando nada. Alguma coisa que alivia existe? A Lourdes quer saber. Existe. Ela tem a idade dela ali ou não? 45 anos. 45 não, ela está na menopausa parou desde os 45. Lourdes, manda a sua idade agora pra gente, que enquanto isso a gente faz uma outra pergunta aqui, ó. Qual idade que começa a menopausa, né? A gente já falou que não tem uma idade específica. Uma bem interessante, que foi a pergunta da Ana Paula, que ela quer saber da doutora se é verdade que nós mulheres entramos na menopausa com a mesma idade que a nossa mãe entrou. A mesma idade é difícil dizer, mas é um parâmetro que a gente usa mesmo, né, para saber se quando mais ou menos vai entrar na menopausa. Se relaciona muito mais com a idade em que a mãe entrou na menopausa do que, por exemplo, com a idade que a gente menstruou pela primeira vez, que é uma pergunta que vem bastante, né? Se eu menstruei mais cedo, eu vou entrar na menopausa mais cedo, ou se eu menstruei mais tarde, mesma coisa, e essa relação não existe, né? Mas com a mãe geralmente se associa, assim como os sintomas da mãe também. Então, geralmente, se a mãe foi uma paciente que teve bastante sintomas, calorão e tudo mais, a probabilidade da filha ter os mesmos sintomas também é maior. Então, é legal identificar com a sua mãe, né, em caso de dúvida. Gente, tem muitas perguntas aqui, a gente não vai conseguir fazer todas, eu quero até ver com a doutora se a gente consegue gravar, né, essas perguntas para poder colocar no programa amanhã ou para enviar para vocês, mas vamos ver aqui, ó. Se tomar, olá, é a Marciane. Se tomar anticoncepcional só a cada 3 meses e só a cada 3 meses fazer intervalo, pode alterar a idade da menopausa? Não. O anticoncepcional ele não vai alterar a idade da menopausa, indiferente da pausa, né? O que acontece é se eu for tomar anticoncepcional até os 55 anos, por exemplo, eu não vou saber se eu entrei na menopausa se eu não fizer essa pausa. Entendi. Né? Então, chega um momento que a gente tem que pensar, parar o anticoncepcional e aí a gente faz dosagens de hormônios, tem ideia se já está na hora ou não. E se vê que já tem uma tendência a entrar na menopausa, a gente suspende e observa, né? E se os hormônios ainda estiverem em alta, aí sim a gente retoma o anticoncepcional, porque é importante a gente saber também que ainda pode engravidar, né? Então... Pois é, gente, isso a gente estava conversando aqui agora, é para prestar muito atenção. A mulher que ainda não entrou na menopausa
por mais que já tenha essas 40, né? Imagina 45 anos, se está menstruando, ainda pode engravidar. Ainda pode. Claro, a gente sabe que a probabilidade é muito mais baixa, né? Acima dos 50 anos mesmo, a taxa de fertilidade é muito baixa, mas existe produção aí milagres hormonal, acontecem, tem né? óvulos ali, então uma gravidez nessa idade a gente sabe que é muito arriscado, né? Então, se a gente ainda tem essa possibilidade, a gente ainda precisa da contracepção, né? Então, tem que se cuidar ainda até ali. Então tá, doutora Tchelle, te agradeço por hora. A gente tem muitas perguntas aqui, né? A gente vai ver aqui se a gente consegue. Acabando o programa, você acompanha a programação e a gente continua respondendo essas questões, né? Pra gente colocar aqui no programa amanhã, mas já por hora eu gostaria de te agradecer muito. Acho que conseguiremos tirar várias dúvidas que tem por aqui. Obrigada, agradeço também o convite. Fico à disposição. Então tá bom. Gente, é isso. Eu vou olhar nessa aqui agora que eu acho importante. A gente está falando aqui, eu sempre falo, a gente traz médicos e tudo mais, não substitui uma consulta, tá? Em caso de dúvida, procure o seu médico